A gente está falando dessa operação da Polícia Federal, que ontem foi às ruas por conta desse vazamento de dados sigilosos da Receita de ministros do Supremo Tribunal Federal, seus familiares, e também Paulo Gonet foi alvo, teria sido alvo desses 4 servidores que agora estão com medidas cautelares. O que você achou dessa operação, Carlito? Antes de tudo, um abraço aí para Paulo Almeida, de Tororó, cidade que tem a melhor carne de sol do Brasil, lá pertinho de Itabuna. Mas voltando para esse assunto, né, de toda essa situação, eu acredito, Rovai, que nesse momento, algumas redações do Brasil estão assim, aí, tremendo. Né? Por quê? Porque eu já venho denunciando isso aqui, o Rovai também, a Adri também, o Yuri, o Azenha, que há muito a tal mídia tradicional deixou de fazer o que eles comumente chamam de jornalismo profissional. O que tem sido feito, basicamente, é militância pró um candidato contra outro. Agora, como a mídia precisa supostamente, né, a mídia tradicional, se vender como isenta, ela faz campanha para o candidato sem dizer o nome. Um exemplo claro é o Bolsonaro. Bolsonaro pode ser candidato, Rovai? Só precisa balançar o dedinho assim, não precisa falar não. Odri, né? Não pode ser candidato. Bolsonaro tem algum recurso que possa devolver a elegibilidade dele? Não. Bolsonaro, inclusive, nem vai votar no Flávio. Inclusive, o Bolsonaro vai ajudar a desmentir uma informação que os bolsonaristas vivem espalhando, que preso, condenado, vota. E a gente vai ver que o Bolsonaro não vota. Nem vai votar no próprio filho, porque está com os direitos políticos suspensos. Para mim, isso é um desrespeito, Dri. A gente vê pesquisa eleitoral citando o nome do Bolsonaro, por exemplo. E aí, quando a gente vê toda essa situação de utilização da estrutura do Estado, lamentavelmente, né, para poder atacar ministro do Supremo Tribunal Federal, a gente entende aquilo que o Paulo Henrique Amorim alertava lá no livro dele, O Quarto Poder, o que é que alguns veículos da mídia tradicional querem fazer. Tem uma coisa que tem pouca gente falando, Rovai, envolvendo esse grupelho todo aí que está atacando o Supremo Tribunal Federal, entre eles a CNN Brasil. Vocês ouviram em algum lugar que o Rubens Menin era sócio do Vorcaro no Atlético Mineiro? Vocês ouviram isso em algum lugar? Pois é, o Vorcaro era sócio em 20% da SAF do Atlético Mineiro. Ninguém fala nada. Saiu uma notinha no Globo, se não me engano, logo no início do caso, lá no ano passado. Depois disso, ó, se jogou panos quentes em tudo e ninguém cita nada nesse universo. Aí a gente começa a entender por que eles querem tentar enfraquecer o Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino virou um calo dessa trupe. Por quê? Muitos desses indivíduos ganham dinheiro através de esquemas com as emendas. O Dino está no calo desses esquemas das emendas. Outros vivem ali vidas luxuosas com os penduricalhos. Tanto que eu estava vendo uma matéria aqui agora, trazendo informações, Orvai, de que só essa atitude que o Dino tomou em relação aos penduricalhos, só para o estado de São Paulo, vai gerar ali um corte, né? Se realmente não derrubar essa decisão, de quase 5 bilhões de reais só em São Paulo, de penduricalho. Só em São Paulo. Imagina nos outros estados brasileiros. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal está cutucando nesse momento o que a gente costuma brincar, né? Dizer que cutucando o cão com a vara curta. Porque tem muita gente falando, eu achei, não sei se foi o Rovai que fez ou se foi o Yuri, que fez uma matéria fantástica recentemente na Fórum, falando que o André Mendonça tem uma empresa SA, assim como o Toffoli. Mas ninguém fala nada. O Toffoli prestou serviço para 15 estados brasileiros com a sua empresa. Entre esses estados, Dri, o estado do Amapá e o estado do Rio de Janeiro, ambos arrolados no caso envolvendo o Banco Master e os esquemas da Previdência Social desses estados. Então, se o Toffoli não tem isonomia para poder estar à frente do caso, porque ele teria supostamente ligação com o Vorcaro, o André Mendonça tem? E eu acho que o mais grave dessa história toda aí, só para trazer como é que esses casos todos estão se conectando, chegando em jornalista, levando ali pessoas ligadas à Receita Federal a invadir receitas dos membros da família, dos membros do Supremo Tribunal Federal, dos próprios membros do Supremo Tribunal Federal. O caso, eu acho que mais escandaloso, Rovai, que é o do Alessandro Vieira. Alessandro, eu estou batendo nessa tecla aqui porque acho que a nossa audiência não tem noção da gravidade. O Alessandro Vieira é membro do Renova BR. O Renova BR é uma fintech bancada pelo mercado financeiro que não só representa a Faria Lima, viu, Dri? O Renova BR, o endereço do Renova BR é na Faria Lima. Tá lá no site deles. Sabe quem ajuda a bancar o Renova BR, Rovai? O Banco Nubank, e inclusive uma das cofundadoras do Nubank
era conselheira, junto com o Luciano Huck, da Nubank, ou melhor, do Renova BR, e aí você vê, Dri, quem é o cara que ganhou uma cadeira hoje no Nubank, né? O main chain, como eles chamam? O Campos Neto. O Campos Neto foi convocado para depor, Rovai? Não. Algum representante da Nubank, que está entre os 3 bancos que mais venderam papéis podres do Banco Master, foi convocado para depor? Não. O André Esteves, que inclusive tem a segunda instituição que mais vendeu papéis podres do Banco Master e que participa de eventos do Renova BR, Dri, dando palestra, foi convocado? Não. Então, assim, essa operação toda tá clara. E lá em 2013, tem um professor, eu esqueci o nome dele, que é Sai Silva, o sobrenome dele. Ele até acho que é da entrevista aqui na Revista Fórum, que ele é professor da Universidade de, acho que Oklahoma, nos Estados Unidos da América. E ele citou ali a influência que a Lava Jato teve nesse fora STF, ninguém confia no STF, e hoje estão tentando fazer de novo essa imagem. Por quê? Depois que aconteceu a trama golpista, Rovai, Idri, o STF passou de novo a estar entre as 3 instituições mais confiáveis do Brasil, segundo a opinião pública. E isso não é bom para a grande mídia. Por quê? Porque quando o STF tomar decisões que são negativas para quem patrocina a grande mídia, se o povo vê credibilidade no Supremo Tribunal Federal, isso é ruim. Então, por conta disso, eles precisam macular a imagem daqueles ministros que eles querem. O Toffoli tem relações que precisam ser investigadas? Tem. Mas o André Mendonça também. O Cássio Nunes Marques também. E por que não se fala nisso? Tem um comentário aqui, eu não sei se é a Eliane está dizendo que um dos presos é morador onde mora a Malu Gaspar. Aí não sei, pode ser com coincidência mesmo, é vizinho. É porque parece que moram no mesmo bairro, né? No mesmo bairro, aí já, se fosse no mesmo prédio, vizinho de porta, né? E aqui o Teco Júnior está lembrando aqui que foi quebrado o sigilo fiscal dos servidores e se houve o pagamento, se houver um pagamento da Globo, aí, de fato, isso vai ser um escândalo. E já... Eu estava aqui procurando, né, a história do sigilo do Caseiro. Quem foi acusado na época foi o Palocci e o Caseiro, o Palocci e o Marcelo Neto, né? O Marcelo Neto foi inocentado no Supremo por uma votação de 5-5. Você vê como, cara, 5-5, aí ele foi inocentado. E a Caixa foi condenada. Né? Como é engraçado isso. Aí a Caixa eles condenaram. Aí a Caixa respondeu, mas vocês absolveram o Palocci, absolveram o Marcelo Neto, que quebraram o sigilo, e a gente vai ter que pagar uma indenização para o Caseiro? Não faz sentido. Acho que o Caseiro acabou ficando sem nada na história do Palocci lá. E ali, a época que deu a matéria na época, e quem trabalhava na época, por isso as ilações com o Matheus Leitão, era o Matheus Leitão, que é filho do Marcelo Neto. Então, essa coisa dos vazamentos que eu estava falando, Carlito, e é de como eles são operados, a depender de até onde o jornalista vai, é crime, sim. Não é crime se você chegar e me mandar um dossiê aqui para a sede da redação dos estúdios da TV Fórum e me mandar um dossiê e com dados vazados. Eu posso checar se esses dados são reais, também é função de jornalista, e aí eu publicá-los posteriormente, depois de checado. Essa é uma questão também muito importante, precisa checar. Agora, se eu participei da construção, da compra daquele dossiê, aí é outra coisa, eu sou criminoso igual, velho. Não importa que eu seja jornalista. Vamos falar de outro vazamento. Sabe um detalhe, Dri, só para acrescentar essa fala do Rovai, rapidão. É que tanto o Globo, Rovai, e a própria Malu Gaspar, quanto o Estadão, Dri, estão querendo culpar o Lula por ter dado autonomia à polícia. Algumas matérias que saíram. Lula dá carta branca à Polícia Federal e STF reage. Outro material, que eu não vou citar a jornalista aqui, né? Aliados de Toffoli atribuem a Lula a entrega do relatório da PF. Mas peraí, a PF não tem de ter autonomia? É isso que esse pessoal tá pregando, Rovai? Que o presidente Lula deveria falar, olha, vocês não podem investigar, porque eu não quero ter problema com o Supremo. Eles deveriam estar batendo palma nesse momento pro presidente Lula se
Alguém procurou ele falou, não, a polícia tem que ter autonomia sim. Olha o nível, olha o tipo de discussão que a mídia está tendo. Não, a culpa é do Lula, que deu autonomia à Polícia Federal. Ele deveria falar, olha, os ministros não, viu? Segura a onda aí. É que aí eles querem criar essa crise entre o STF e o Planalto, né? Já aproveita para isolar uma crise entre todos os poderes, né?